Para mim, a Eurocopa e a Copa América vieram para poder provar um ponto que pessoas como eu já vêm falando há algum tempo. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e este é o É do Jogo. E no vídeo de hoje eu queria falar tanto sobre a final da Copa América como sobre a final da Eurocopa e também trazer um balanço geral de ambas as competições. Porque pra mim o ponto principal desse vídeo é que tanto a Copa América quanto a Eurocopa provaram que o futebol de seleções hoje é sim nivelado por baixo. Mas antes de eu entrar em todos esses detalhes, eu gostaria de pedir para que você que está chegando aqui agora que se inscreva aqui no canal É do Jogo e ative o sininho para ativar todas as notificações para que toda vez que tivermos um vídeo novo aqui no canal você seja avisado. E também, se puder, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Isso ajuda bastante o crescimento aqui do jogo, o que me ajuda muito e me incentiva bastante de maneira profissional. Bom, eu assisti a grande maioria dos jogos da Eurocopa e alguns jogos da Copa América, porque aqui o horário, eu moro em Portugal, para quem não sabe, e aqui o horário era bem complicado, então eu assisti aqueles jogos mais importantes, mas não dava pra poder assistir às vezes ao vivo, porque 2 horas da manhã às vezes os jogos começavam aqui, né? Em todas as partidas, praticamente, você sempre via uma qualidade de futebol muito inferior ao que você vê apresentado pelos grandes clubes do futebol, principalmente do futebol europeu. E eu acho isso relevante porque eu sou um grande defensor de que o futebol, ele é feito pelos clubes e para os clubes. As seleções, elas existem e têm a sua relevância, mas pra mim essa relevância é muito focada na época de Copa do Mundo. Eurocopa, Copa América são competições secundárias, embora tenham sua relevância e são grandiosas por serem as duas competições de maior apelo de futebol sem ser a Copa do Mundo, né, de competições de seleções no caso, ainda assim são competições abaixo. É a mesma coisa que você, por exemplo, comparar a Libertadores com a Sul-Americana, por exemplo, a Sul-Americana sendo a Copa América e a Eurocopa, e a Libertadores sendo, obviamente, a Copa do Mundo. Eu vi até gente tentando fazer o argumento de que o nível técnico da Eurocopa foi melhor até do que o da última Copa do Mundo, mas eu particularmente discordo bastante disso. Eu assistia praticamente todos os jogos da última Copa e, como já falei, também assisti diversos jogos dessa Eurocopa, e na grande maioria dos jogos da Eurocopa, os jogos eram muito difíceis de se assistir. Tivemos poucos jogos realmente bons durante toda a Euro. Consigo me lembrar aqui de cabeça, sem pesquisar muito, de Turquia e Áustria nas oitavas de final. Praticamente todos os jogos da Espanha foram jogos interessantes de assistir. Suíça e Hungria também, que foi um dos primeiríssimos jogos da Eurocopa, que foi também um bom jogo para poder se assistir. Espanha e Alemanha também foi um excelente jogo de futebol. Mas, assim, da minha cabeça eu consigo me lembrar desses poucos jogos, na verdade, que lembro que me impactaram, que eu assistindo eu sentia, caramba, esse foi um bom jogo de futebol disputado. Enquanto na Copa do Mundo eu consigo lembrar de vários. Eu consigo lembrar, obviamente, da final entre Argentina e França. Eu consigo me lembrar de Argentina e Holanda, que também foi um excelente jogo. Espanha e Marrocos, pelo entretenimento, foi bem divertido de se assistir. O próprio jogo do Brasil contra a Suíça, que foi o segundo jogo do Brasil naquela Copa, se eu não me engano, que foi um jogo bem complicado e pegado. O Brasil só fez um gol, né, com o Casemiro, e foi um jogo muito complicado de se jogar, mas ainda assim foi interessante de se assistir. O nível proporcionado por ambas as equipes foi interessante. O Brasil de forma muito ofensiva e a Suíça de forma muito defensiva. Enfim, tivemos diversos jogos na Copa do Mundo que eu me lembro que, e de novo, isso aqui é só da minha cabeça, a Copa do Mundo já tem 2 anos, e eu me lembro de todos esses jogos. Enquanto a Eurocopa que acabou de acontecer, eu tenho poucas lembranças de jogos que foram realmente muito bons. E na Copa América, então, aí acho que a lista fica menor ainda, inclusive. O jogo que eu mais esperava, um nível de futebol excelente, que foi Uruguai e Brasil, foi um péssimo jogo de futebol, tanto do lado brasileiro como do lado uruguaio, que era, na verdade, quem eu esperava mais, inclusive, porque o Brasil vem numa draga fenomenal há muito tempo, e a seleção uruguaia vem numa ascendente, com o Marcelo Bielsa, vem jogando bom futebol, mas não demonstrou aquilo que eu esperava no jogo contra o Brasil, e o nível técnico das seleções em geral foi muito baixo. Acho que a melhor equipe da Copa América foi a equipe da Colômbia, não foi nem a Argentina que foi campeã, mas durante a competição inteira, o que melhor jogou futebol foi a Colômbia, e ainda assim não teve a graça, né, de ter sido campeã, perdeu ontem na final para a Argentina por 1-0, gol do Lautaro Martínez na prorrogação, mas tanto as finais, né, da Copa América como da Eurocopa foram jogos fracos. Embora o segundo tempo de Espanha e Inglaterra tenha sido sim um bom segundo tempo, o jogo como um todo foi muito fraco. A Espanha quis jogar, mas a Inglaterra, principalmente no primeiro tempo, não queria fazer absolutamente nada, só queria se preocupar em não tomar um gol, o que causou em pouquíssimas chances de gol durante todo o primeiro tempo. O que foi bom para a partida foi no segundo tempo a Espanha abrir o placar logo no início. A Espanha sempre que tentou vencer, desde o início do jogo, a Espanha queria ser campeã, enquanto a Inglaterra parecia estar confortável em segurar o resultado e vamos ver se a gente consegue nos pênaltis garantir alguma coisa aqui. Mas a Espanha sempre tentou vencer, tomou um gol fortuito numa jogada que foi até meio que acidental quase, embora uma visão de jogo excelente do Bellingham para poder encontrar o Cole Palmer, e a bola desviou no jogador da Espanha antes da bola ir no gol. E sendo bem sincero, eu acho que o Unai Simón, goleiro da Espanha, teve uma leve falha, né, no gol inglês, mas o time inglês estava tão pregado depois de tanto correr atrás dos espanhóis que o Cucurella fica sozinho em uma jogada que o Oyarzabal o encontra, e com isso o
Cucurella consegue fazer o cruzamento e o próprio Oyarzabal finaliza pro gol da Espanha, o gol do 2-1. O primeiro gol foi marcado pelo Nico Williams e com isso a Espanha foi campeão da Eurocopa e se tornou a maior campeã de Eurocopas com 4 títulos, deixando para trás o empate que tinha anteriormente com a Alemanha, que era detentora de 3 títulos. Da mesma forma, a Argentina, tendo vencido a Copa América ontem, também se isolou como a maior vencedora da competição com 16 títulos, deixando para trás o Uruguai, que tem 15. O Brasil tem 9 títulos de Copa América apenas. O Brasil dá muito pouca importância para essa competição, vamos combinar. Enquanto isso, na Argentina, você via um mar de gente em Buenos Aires de madrugada para poder comemorar um título da Copa América. Eu acho que no Brasil você não veria isso de forma alguma, acho que nenhum carro buzinando na rua você veria caso o Brasil fosse campeão. Mas o ponto principal aqui do vídeo é o nível do jogo jogado. Eu adoro futebol, assisto jogos de futebol, você me deixar praticamente meu dia inteiro. E eu lembro que durante a última Champions League eu sempre ia aqui com os amigos meus para assistir os jogos e todas as vezes tinha algum jogo que era muito interessante de se assistir. Tivemos Real Madrid e Manchester City nas quartas de final, tivemos PSG e Barcelona, que eu até cheguei a falar com os amigos meus que eu esperava muito pouco desse jogo e foi muito bom ambas as partidas. Da mesma forma, Borussia Dortmund e Atlético de Madrid, que o primeiro jogo foi tão pegado, mas o segundo jogo foi intenso, foi trocação franca e o Borussia conseguiu passar. Os 2 jogos entre Bayern de Munique e Real Madrid também foram 2 excelentes jogos. O Vinícius Júnior decidindo num jogo e o Rosselló decidindo o segundo jogo contra o Bayern no Santiago Bernabéu. O Rosselló de todos os jogadores que o Real tem. E você consegue lembrar dessas partidas, você consegue até lembrar os momentos desses jogos só de ouvir aqui eu falando, se você tiver assistido eles, porque foram jogos realmente muito interessantes de assistir pelo nível técnico. Eu acredito que o futebol de seleções hoje em dia é muito voltado para a questão emocional. Não tem mais aquele grande nível que antigamente era assistido nas partidas de seleções. Porque cada vez mais os grandes times europeus, eles se tornam seleções transnacionais, de jogadores que são de altíssimo nível de diversas seleções, todos eles jogadores selecionáveis, e tem os melhores jogadores de cada equipe, de cada seleção, praticamente no mesmo time. Por exemplo, no Real Madrid você tem o Vinícius Júnior, que é um dos melhores jogadores brasileiros que existe em atividade, você tem o Bellingham, que é um dos melhores ingleses que existe em atividade, você tinha até a aposentadoria o Toni Kroos, que sempre foi um jogador fenomenal da Alemanha, Luka Modric, que também acho que é provavelmente o maior jogador croata que já existiu, entre diversos outros jogadores que formam uma seleção verdadeiramente de jogadores de multicultura, jogadores de países diferentes, o que aumenta, eleva cada vez mais o nível dos próprios jogadores, porque existe uma competição muito grande para quem vai jogar, quem não vai jogar dentro destes clubes, que todos eles, praticamente a grande maioria desses jogadores de Real Madrid, Manchester City, são jogadores que vão sim disputar jogos pelas suas seleções nacionais. Também deve ser considerado o fato de que as seleções normalmente têm pouco tempo para a preparação em relação a um clube, né? O dia a dia do clube é literalmente o dia a dia, todos os dias você tem atividades, exceto, por exemplo, quando tem folga. Ainda assim, você tem um acompanhamento diário, enquanto nos jogos de seleções você não encontra isso. Mas da mesma forma, eu não consigo encontrar isso como uma desculpa para um nível técnico mais baixo nos jogos de seleções, porque é só ver o que a seleção da Espanha apresentou durante a Eurocopa. Como eu falei, eu acho que a Espanha praticamente foi o único país que jogou bem em todos os seus jogos durante a Euro. O único que foi bem mais ou menos foi o jogo contra a Albânia, que também já estava com o pé um pouco fora do acelerador também, e a própria final, que foi um jogo bem fraco, principalmente no primeiro tempo. Mas a Espanha sempre demonstrou, mesmo tendo um treinador jovem, um treinador que subiu de categorias de base, praticamente participou de todas as categorias de base da seleção espanhola, nunca teve um dia a dia de clube e ainda assim conseguiu desenvolver um trabalho excelente na seleção espanhola, que é muito jovem. Fica também a lição para a seleção brasileira que é sim possível ter um bom nível de futebol sendo apresentado por uma seleção quando você tem um treinador minimamente capacitado para treinar aqueles jogadores. Tá seco, tá grosso. Não dá pra colocar a culpa em uma coisa só de por que o nível técnico das seleções hoje é tão menor assim que o dos clubes. Como falei, numerei alguns, como tempo de treinamento, tempo em conjunto, o entrosamento dos jogadores faz toda a diferença. Enquanto você também tem jogadores que são melhores nos clubes, porque tem jogadores que são praticamente titulares em todas as seleções do mundo, nos clubes europeus, eu quero dizer. Na Copa América mesmo, você vê jogadores que são jogadores de nível de futebol europeu, vários bons jogadores do futebol brasileiro, como o John Arias, o Richard Rios, o De La Cruz, grandes jogadores do futebol brasileiro também disputaram a Copa América e vários deles tiveram um bom nível de atuação, mas ainda assim o futebol como um todo deixou muito a desejar. Cada vez mais parece que o futebol de seleções ele apenas existe pela questão de tradição, porque principalmente a Copa do Mundo é a maior competição e sempre será a maior competição de futebol que existe, e também um pouco por causa de emoção, porque embora hoje os brasileiros não tenham mais aquela ligação afetiva com a seleção brasileira que existia até um tempo atrás, vendo aqui a Eurocopa, estando aqui em loco, vendo
pessoas de diversos lugares do mundo acompanhando e torcendo pelas suas seleções, você vê que a paixão desses torcedores pelos seus países, pelas seleções nacionais, ainda assim é muito forte. E você, o que você acha? Acha que realmente o nível técnico ficou bem abaixo durante esse período de Copa América, de Eurocopa? Esperava mais alguns jogos? Acha que o nível pelo que o campeonato poderia oferecer foi aceitável? Deixa aqui nos comentários pra mim, por favor. Eu sempre leio todos os comentários e tento responder a grande maioria, se não todos os comentários que eu tiver. E mais uma vez eu peço para que você se inscreva aqui no canal É do Jogo e deixe o like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda imensamente o meu trabalho, que é feito com muita vontade, muito carinho aqui pra vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e eu agradeço a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.